pessoal, a aula de hoje é uma aula de Sociologia, o tema é Cidadania, e nós vamos falar sobre os direitos. É uma aula para a terceira série do ensino médio. Nós vamos falar quais são nossos direitos, como eles estão divididos e como foram conquistados. Nós começamos com os direitos civis. A base dele é a liberdade dos indivíduos de ir e vir, de expressão, liberdade religiosa e de se organizar. Os direitos civis foram conquistados a partir da Revolução Francesa, em 1789, quando o povo toma conta da Bastilha e derruba a monarquia. Essa revolução ela tem influência das ideias iluministas, do Voltaire, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. E após a Revolução Francesa é feita a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Os direitos políticos remetem à participação política no governo, ao direito de votar, de ser votado, de se filiar a sindicatos, de participar de partidos políticos, de fazer manifestações e participar de movimentos sociais. Como eles foram conquistados? Os direitos políticos foram conquistados a partir da Revolução Inglesa, Revolução Americana e a Revolução Francesa. A Revolução Inglesa teve a sua importância quando limitou o poder do rei. A Revolução Americana teve sua importância com a divisão dos três poderes. E a Revolução Francesa teve sua importância porque derrubou a monarquia. Os direitos sociais remetem a tudo que é atendimento às necessidades básicas do ser humano, como alimentação, saúde, moradia, educação, trabalho digno, salário justo, aposentadoria, saneamento básico, transporte, segurança, entre outros. Como eles foram conquistados? A partir da Revolução Industrial. Ela começa na Inglaterra e se espalha pela Europa. Então, os operários europeus conquistaram esses direitos com muita luta, com muitas manifestações, greves e sindicatos. Pois nessa época não havia salário mínimo ou jornada mínima de trabalho, não havia remuneração adequada, 13º, e até mesmo as crianças e mulheres grávidas trabalhavam. Ganhava-se tão mal nesta época, os dias trabalhados, pagos em centavos, os trabalhadores conseguiam apenas consumir batatas no seu cardápio. E a expectativa de vida dessa época era de 30 anos. As crianças eram essenciais nas indústrias porque elas conseguiam entrar por trás da máquina, uma máquina de tear, por exemplo, e conseguiam retirar os retalhos que podiam enroscar na máquina. Então, a partir dos 3 anos, a criança já poderia estar no chão de fábrica trabalhando, e 12, 16 horas por dia, assim como os adultos, e ela tinha que acompanhar o movimento da máquina para que não sofresse acidente. Muitas pessoas morreram tentando conquistar esses direitos, e demorou mais de um século para que o mínimo fosse estabelecido como direitos sociais. Os direitos humanos são os mais recentes. Eles foram conquistados no século XX. Eles remetem aos direitos básicos e inalienáveis da vida humana. São direito à vida, à liberdade, igualdade de direitos, igualdade de oportunidades, de ser reconhecido e tratado como pessoa, de não ser discriminado por qualquer razão, seja nacionalidade, gênero, orientação sexual, idade, origem social, cor da pele, etnia, faculdades físicas ou mentais, antecedentes criminais, doenças e etc. Direitos humanos foram conquistados após a formação da ONU em 1945. A ONU, Organização das Nações Unidas, foi estabelecido para manter a paz no mundo e garantir os direitos humanos. Em 1948 foi formulada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, após o genocídio que Hitler provocou contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Todos esses direitos foram incluídos na Constituição Brasileira de 1988. E por ela abarcar esses 4 direitos civis, políticos, sociais e humanos, ela é conhecida como a Constituição Cidadã, que é a nossa Constituição atual. Mesmo com essas conquistas acontecidas na Europa durante todo esse período, ainda assim houve conquistas posteriores. Então, quando a gente fala que conquistou os direitos políticos, quem conquistou foram os homens apenas, sexo masculino. A mulher começa a votar muito tempo depois, votar e ser votada. Quando a gente fala em direitos civis, que são de liberdade do indivíduo, é apenas do sexo masculino e não das mulheres. As mulheres até o século XX elas não têm esses direitos, elas conquistaram depois. Os direitos humanos ainda têm lugares no mundo que não são aplicados. Está na nossa Constituição, mas ainda assim muitas pessoas sofrem preconceito em relação à cor da pele, à raça, orientação sexual, gênero, etc. Então, são direitos conquistados, mas muitas vezes não praticados. E a gente tem que prestar atenção porque muitos governantes tentam retirar esses direitos conquistados de nós, e nós não devemos permitir. É por isso que é importante conhecer os direitos que nós temos, para que nós continuemos lutando por eles. Agora que você já aprendeu sobre todos os direitos, você consegue compreender o conceito de cidadania, que é a garantia de direitos e deveres. Para cada direito que nós temos acesso, nós temos um dever a cumprir. Além disso, você pode compreender agora também o real significado do conceito de desigualdade social.
Muita gente acredita que a desigualdade social é a diferença financeira entre ricos e pobres. Uns têm e outros não têm. Mas isso não é verdade. O real significado de desigualdade social é a diferença ao acesso aos serviços sociais, ou seja, a diferença entre o rico e o pobre no acesso à saúde, à educação, moradia, transporte e etc. Por exemplo, o rico, quando fica doente, vai para o Albert Einstein. O pobre, quando fica doente, vai para o SUS ou para a cova. O rico coloca o filho numa escola particular para estudar e tem boa educação, enquanto o pobre é obrigado a colocar o filho em escola pública. Isso pode não fazer sentido para você e parecer que as coisas são assim, pronto. Mas isso não é verdade. Um exemplo é a Finlândia, um país onde existem ricos e pobres, porém não há desigualdade social. Como isso é possível? Na Finlândia, ricos e pobres têm acesso ao mesmo hospital, à mesma saúde. Os filhos do rico e do pobre também frequentam a mesma escola e têm as mesmas oportunidades. Então, neste caso, nós observamos que não há desigualdade entre as classes sociais, apesar de existir rico e pobre. Isso se deve pela política econômica adotada pela Finlândia na década de 70, chamada de Welfare State. Mas isso fica para uma próxima aula. Por hoje é só, espero que tenham gostado. Até a próxima aula.